Diante da pandemia da Covid-19, a Igreja do Brasil convoca a sociedade para uma ação solidária emergencial que promova gestos concretos de ajuda às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação solidária emergencial da Arquidiocese de Florianópolis para a campanha É Tempo de Cuidar da CNBB e da Caritas Brasileira é destaque em arrecadação. Vamos conversar agora com o Fernando Anísio Batista, secretário executivo da Ação Social Arquidiocesana. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, Padre Wellington, todos os que nos assistem. Certo. Fernando, vai estar conosco também aqui a Caísa Portaluppi. Boa tarde, Caísa. Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado. Fernando, a gente começa perguntando sobre esse momento da campanha que a CNBB e a Caritas têm motivado em todo o Brasil. Explica um pouco para nós o que é a campanha É Tempo de Cuidar. Então, diante da pandemia, a CNBB e a Caritas Brasileira convocaram uma ação emergencial justamente para buscar auxílio às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Essa ação emergencial ela é voltada à arrecadação e distribuição de alimentos, roupas, utensílios diversos, material de higiene e limpeza para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, que para não aumentar e não agravar mais a crise que estamos vivendo com a pandemia. Ô, Fernando, nós sabemos... Sim, pode falar. Isso que eu iria perguntar justamente isso. Aí na Arquidiocese de Florianópolis, como que está acontecendo essa ação aí para ajudar nessa campanha? Então, nós da Arquidiocese de Florianópolis, assim que a CNBB e a Caritas chamaram a campanha, nós nos organizamos já a partir daquilo que a gente já tinha também, né? As paróquias têm as ações sociais paroquiais, tem as entidades ligadas à Igreja Católica, e nós mobilizamos a nossa rede, né, de paróquias e entidades para que somasse a campanha, fortalecesse esse movimento, né, e arrecadasse mais e ajudasse mais pessoas. Então, fortalecemos aquilo que já estávamos fazendo, e a questão é que a gente também se organizou de uma forma que a gente pudesse sistematizar as ações que a gente estava fazendo naquele momento. Então, conseguimos ir registrando uma parte do que foi feito, né? Não conseguimos registrar tudo, mas uma parte do que foi feito a gente registrou, e de fato, assim, a igreja faz muitas coisas pelas pessoas que estão em necessidade, né? E o relatório, os dados, na verdade, representam um pouquinho do que a igreja faz para quem necessita. Certo. Eu queria, por Sim. exemplo, assim, no balanço que a CNBB fez, houve aí uma distribuição de 5 milhões de quilos de alimento na primeira etapa da campanha, foi a etapa de 2020, isso em nível nacional, né? Aqui na Arquidiocese a gente conseguiu registrar um pouco mais de 500 mil de alimento distribuído nesse tempo, né? Então veja o tamanho da ajuda, né, a contribuição que a igreja dá para a sociedade nesse momento difícil que a gente está vivendo. Certo. Eu queria que você falasse um pouco para nós como é que é essa realidade, a realidade socioeconômica aí da Arquidiocese de Florianópolis, porque como nós estamos para todo o Brasil, muitas pessoas podem fazer um questionamento, até porque na propaganda, naquilo que aparece, a gente vê muito os lugares mais bonitos, né? O centro do turismo, daquilo que é convidativo as pessoas a conhecerem desses lugares. Mas ontem, uma palavra, numa reportagem que a gente passou aqui, Fernando, um padre lá de Curitiba, o padre Parron, ele disse o seguinte, ele falou assim, muita gente se pergunta, mas há pobreza em Curitiba? E aí ele disse, sim, na periferia tem muita pobreza. Lá no centro não, mas na periferia tem muita pobreza. E eu pergunto,
Como é que é essa realidade aí para vocês, né? Você que está em Santa Catarina, podia dizer para nós, existe de fato essa realidade social de carência, de necessidade de uma ajuda social para esse contexto onde vocês vivem, aí da Arquidiocese de Florianópolis? Exato, padre. Que bom seria se eu falasse ao contrário para o senhor e dissesse, não, a gente não tem essa realidade de pobreza aqui, né? Mas Sim. É uma coisa que a gente não pode falar, né? Porque, de fato, apesar de que a gente tem na região, né, um IDH alto, né, um índice de desenvolvimento econômico e social alto também, mas existe uma realidade de pobreza e miséria muito grande nas periferias, né? Ocupações, semana passada nós da ASA fizemos a reunião, 3 grandes áreas de ocupação na região da Grande Florianópolis, né? Onde pessoas que vêm para cá justamente também atraídas por essa questão da qualidade de vida que a televisão apresenta, as propagandas apresentam, então as pessoas imaginam que aqui é só o que se mostra no cartaz, né? Mas na verdade temos sim grandes bolsões de pobreza, áreas de grande vulnerabilidade social, ocupações nas encostas, né? Onde de vez em quando aparece na televisão também, dá uma chuva forte, acaba divisando casas, né? Por causa da parte da infraestrutura. Então essa é uma realidade que tem sim aqui na região, ela vem crescendo, com a pandemia se intensificou. Por exemplo, a questão da população em situação de rua é uma realidade e vem aumentando. Só para ter uma ideia, padre, nesse 1 ano que a gente fez a campanha aí, conseguimos registrar os dados, a gente distribuiu aproximadamente 25 mil marmitas nas ruas para as pessoas que estão em situação de rua. 25 Fernando, mil, né? Você tem uma média, por exemplo, 25 mil foi o total. Você tem uma média de quantas pessoas estão em situação de rua aí na região de vocês? Então, claro, padre, um número aproximado. Exato, é claro que se a gente for comparar os nossos números com o número de São Paulo, Porto Sim. Alegre, a grande metrópolis é um número pequeno, né? Mas a nossa realidade também não é tão grande assim. Então, aqui em Florianópolis, nós estamos beirando a 1.000 pessoas em situação de rua. Que é muita gente. O que é muita gente, né? Claro. Em São José, é próximo de 500 pessoas. Então, somando aí, essa nossa região deve ter uma média aí, a região da Grande Florianópolis, umas 2.000 pessoas em situação de rua. Aqui na região da Grande Florianópolis, São José, Palhoça, né? Esse complexo aqui é a região metropolitana, vamos dizer assim. É claro que de novo, né? Se for comparar com grandes metrópoles do Brasil, o nosso número é pequeno, mas o tamanho do nosso estado, a quantidade de pessoas que moram, a gente tem em Florianópolis umas 800 a 1.000 pessoas em situação de rua, é um número muito considerável, se for perceber que em Florianópolis nós temos 520 mil habitantes. Caísa, enquanto São Paulo. Sim, tô vendo o Fernando falar aí com a gente, eu tô lembrando o seguinte, com a pandemia, diversos setores foram afetados, diversos setores da economia foram afetados. E nós sabemos que Florianópolis é uma cidade turística, que também vive da economia do turismo. Essas pessoas que estavam empregadas no mercado do turismo e sofrem alguma consequência diante dessa desaceleração econômica por parte da pandemia, também são alcançadas nessa ação? É tempo de cuidar, Fernando? Sim, padre. Além a campanha, na verdade, ela é aberta para todos, né? Todos que estão necessitando. Os que, de fato, houve aqui uma desaceleração na parte turística bem forte, muitas pessoas perderam seus empregos, como em outras áreas também, né? Diversas áreas. O que na nossa região é um pouco um diferencial é que tem a parte tecnológica muito forte e essa parte tecnológica, de uma certa forma, não foi atingida com a pandemia. Em alguns casos até se ampliou a atuação, né? Mas houve muitas pessoas que atuavam nos hotéis, pousadas, restaurantes, né? Muitos restaurantes fecharam nesse tempo agora
e muito desemprego que agravou demais a situação econômica e social, né, na região, como em outras regiões do Brasil também. Por isso, a campanha Tempo de Cuidar é uma resposta muito clara da CNBB, né, enquanto, olha, nós somos igreja e nós estamos aqui mostrando que a gente veio para servir, né, viemos para ajudar o próximo, e seguindo o mandamento de Jesus. Então é uma resposta muito, muito clara da CNBB enquanto missão evangélica. Sim. E, Fernando, quando você fala dessa questão de missão, é importante porque às vezes nós estamos na nossa casa e, enfim, não estamos participando de nenhum projeto e a gente fica pensando, mas eu gostaria muito de ajudar. E essa ação solidária emergencial, ela tem níveis, né, Fernando? Eu posso ajudar na minha comunidade, mas eu também envolve aquelas pessoas que estão em casa e se oferecem para ajudar alguém para ir no supermercado, alguém que não pode sair de casa, envolve tudo isso. Exatamente. Então, tem várias formas de ajudar, né? Não é só doando. Então, é claro que em cada paróquia a campanha é dinamizada, né? É na paróquia que ela se dinamiza, mas a pessoa também pode ver de que forma que ela é chamada a contribuir com a campanha também. E o pouco que ela pode fazer nesse tempo é muito para quem está precisando, né? É verdade. Eu queria falar uma questão que nós estamos conversando, que a CNBB lançou a segunda etapa da campanha na finalização da Assembleia dos Bispos, semana passada. E o que nós estamos conversando aqui também é de que forma animar mais a campanha para não se tornar mais do mesmo, né? Para não manter o mesmo ritmo do ano passado, que já foi um ritmo bom. Fernando, mas se a gente... Sim. Eu estava pensando justamente nisso, dessa questão, e até ia perguntar quando eu estava olhando aqui, né, tudo sobre a entrevista de hoje, se vocês têm algum projeto de fazer alguma coisa diferente da primeira para a segunda fase da campanha. Exatamente. Então, estamos nesse momento de planejamento, né, conversando com o nosso arcebispo, que é Dom Wilson, com a coordenação de pastoral, para que, de fato, a gente possa dinamizar um pouco mais a campanha, e dar para ela uma cara de segunda etapa mesmo, né? A segunda etapa não é uma continuidade só uma continuidade da primeira, mas é também um passo a mais além da primeira. Então, algumas coisas que têm surgido, é claro, tem uma questão emergencial, que é a parte de alimento, né? Da questão da segurança alimentar, que hoje a pandemia está colocando quase 100 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Isso é muito grave, né? Se vocês perceberem, o ano passado o auxílio emergencial foi 66 milhões de pessoas que acessaram o auxílio emergencial. Então, do ano passado para esse ano, aumentou esse quadro, né? E são pessoas que realmente estão numa situação de insegurança, entrando numa insegurança alimentar, não tendo em casa o que comer, né? Então, nós estamos nesse período de planejamento. Algumas ideias já saíram, né? Já estamos, assim, buscando algumas ideias. Uma delas é fortalecer movimentos de cozinha comunitária, hortas comunitárias, padarias comunitárias nas comunidades, inclusive utilizando um pouco a estrutura da paróquia para fazer isso, quando a paróquia permite, né, quando tem essa possibilidade. Outra é a questão do envolvimento dos jovens nesse processo também. Ele é fundamental, né, conseguir envolver a juventude, e a juventude que está com a tecnologia na mão o tempo todo, né? Então, poder também usar essa tecnologia para poder fazer o bem, né? A corrente do bem, então são algumas ideias que a gente vem amadurecendo no nosso contexto aqui e vendo de que forma a gente pode dinamizar. Nosso relatório do ano passado, de sistematização, a gente atingiu 48 entidades fazendo alguma ação solidária, né? E mandando relatório. A gente sabe que é muito mais do que isso. Algumas, né? Às vezes a mão direita faz e a esquerda não fica sabendo. Então acontece isso aqui também, né? Mas é um número bem expressivo de organizações nesse movimento, nessa corrente do bem. Agora, Fernando, como é que vocês estão fazendo para receber as doações para essa campanha aí na Arquidiocese? Então, como foi falado, 2 níveis, né? Tem o nível diocesano, mas o nível paroquial.
boa parte da campanha ela acontece em nível paroquial. As paróquias mobilizam, o padre motiva, as lideranças correm atrás e ali se organiza o trabalho e se desenvolve e atende as pessoas daquela comunidade. A logística facilita muito, né? E a comunidade identifica qual é a necessidade daquele momento. Às vezes pode ser população de rua, uma ocupação urbana, uma aldeia indígena ou uma comunidade com alto índice de vulnerabilidade. Então, a partir da realidade de cada paróquia. E também em nível diocesano, né? Então, a gente também, enquanto ação social arquidiocesana, coordenamos em nível diocesano. Quando chega uma doação, e geralmente doações que vêm para a ação social arquidiocesana num volume maior, né? Uma quantidade maior, daí a gente faz o processo ao contrário, a gente destina para as paróquias que estão necessitando mais, para essas poderem atender as famílias, aí da sua redondeza, né? Então, quando recebemos essa semana, por exemplo, vai vir uma doação de 2.000 cestas básicas, na sexta-feira vamos receber 2.000 cestas básicas. Essas cestas básicas são distribuídas justamente para as paróquias e comunidades que estão com maior necessidade. Fernando, para essas doações acontecerem, depois de toda a arrecadação, foi visto para onde vai ser conduzida a arrecadação que foi feita? É feita uma triagem? Como que é? Explica para a gente. Tem uma preocupação também em não se expor quem vai receber a doação? Tem toda essa preocupação? Essa é a primeira preocupação que nós temos, né? Por isso até a gente indica que o primeiro momento é local mesmo, né? Porque imagina se a gente fosse fazer uma campanha só em nível diocesano, o volume de pessoas e disposição que iria dar, né? Então a gente orienta, e a Caritas brasileira e a CNBB tem um documento elaborado com essas orientações. A gente segue essa orientação do documento da CNBB na questão de disposição, de cuidado sanitário, né? Para que as pessoas que estão ali, podemos dizer até na linha de frente também, né? Podendo ajudar os outros, também não se exponham demais. Inclusive, a logística leva em consideração também o cuidado com as pessoas que vêm receber, né? Então, mantendo o distanciamento, álcool em gel, podendo ter todo um regramento para que todo mundo se proteja, né? Um cuide do outro. Se é tempo de cuidar, o tempo é para cuidar de todos, né? Todos. Certo. Agora, Fernando, se uma paróquia percebe que não há pessoas disponíveis para organizar a ação solidária emergencial, ela pode se unir a outra comunidade, a outra paróquia ou a um projeto que já esteja acontecendo? Que legal essa pergunta, padre, porque isso tem acontecido demais, sabe? Demais. Essa questão da união dos grupos numa corrente de solidariedade interparoquial, né? Por exemplo, na questão da população de rua, isso é muito comum, né? Que a população de rua não fica no território paroquial ali, né? Ela está por aí. Então, os grupos também se organizam. Uma paróquia auxilia a outra. Às vezes, a paróquia faz uma doação de algum mantimento, alguma coisa, mas ela não tem pessoas para ir distribuir, né? Então, vem pessoas de outra paróquia, pegam as doações, levam onde precisa, né? Isso tudo é feito. E eu acho que essa é uma marca muito bonita desse momento, da campanha também. Outra dúvida, Fernando, agora falando da Arquidiocese de Florianópolis em especial, na primeira fase, vocês, para essa ação solidária, para essa campanha, vocês se ligaram somente às entidades da igreja ou tem outras entidades também que se uniram à igreja para ajudar? E na segunda fase, vai acontecer ou não? Certo. Então, é interessante, assim, a gente teve uma rede, né, de várias entidades que se uniram nesse processo, né, entidades da igreja, fora da igreja. No entanto, o relatório que a gente elaborou
são com os dados das entidades da igreja. Então, as paróquias e entidades ligadas à igreja. Teve vários momentos que o auxílio foi da igreja para fora, né? Mas isso não gerou estatística para o nosso relatório. A gente até tentou ter um pouco esse cuidado para realmente ver até onde a gente vai, né? Porque essa questão de sistematizar o bem que a gente faz é uma coisa que dificilmente é feita, né? A gente atua de uma forma bem voluntária, mas sem ter essa preocupação de anotar, né? Então a gente orientou as lideranças para anotar o que era feito ali nas paróquias. E mais a segunda etapa da campanha, eu acho que ela é muito mais desafiadora nesse sentido, e ela busca, para ela ter um efeito assim dentro dessa necessidade que nós estamos vivendo, ela precisa de fato ter mais articulação do que a primeira etapa, né? E ter mais união com várias organizações, de fato assim um impacto da sociedade em favor da vida, como é o que o movimento CNBB tem chamado também, né? E vai muito além de uma ação só de uma instituição. A gente tem percebido que tem várias organizações se mobilizando, assim como houve na primeira etapa, mas de fato os problemas aumentaram muito também, né? Aumentaram muito, então a gente precisa de fato ampliar esse grau de articulação. Fernando, você está aí em Florianópolis, mas com certeza você deve também estar acompanhando essa campanha, pelo menos naquilo que tange aos objetivos comuns em todo o Brasil. Como é que você faz assim, claro, dentro da sua possibilidade, uma avaliação de adesão e divulgação dessa campanha Tempo de Cuidar no nosso país? Olha, a campanha, ela foi, como eu falei anteriormente, uma resposta da igreja para uma necessidade da humanidade, né? Ainda semana passada, refletia, quando estávamos conversando sobre essa segunda etapa da campanha, a gente refletia muito a multiplicação dos pães, né? E ela é isso, a multiplicação dos pães dentro da pandemia, dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Onde a igreja consegue mobilizar as pessoas para multiplicar um pouco o que cada um tem. Ela teve um alcance extraordinário, se a gente for perceber, no volume de tudo que foi feito, né? E por isso a igreja quer manter a segunda etapa e fortalecer ela, né? Para ter uma ideia, foi alcançado aí aproximadamente 1.100.000 pessoas beneficiadas com a primeira etapa da campanha. É muita gente. 1.100.000 pessoas é muita gente. E então, né, eu acredito que essa segunda etapa ela é uma resposta de uma continuidade, de um fortalecimento de uma ação, mas em termos de adesão em nível nacional foi extraordinário. Poucas dioceses não aderiram à campanha. A maior parte das dioceses aderiu à campanha e organizou ações muito, muito relevantes dentro da realidade, de fato auxiliando aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e necessidade social. E, Padre Wellington, eu acho importante a gente falar sobre essa campanha aqui no programa, até o Fernando, né, falando da realidade que estão vivendo em Florianópolis, que as pessoas que estão nos assistindo, para elas perceberem que quando nós olhamos para alguém que tem lá necessidade de algo, não é para olhar com dó e nem de longe, como se eu não tenho nada a ver com aquela situação, mas é olhar com o coração e perceber que se eu fizer o mínimo que eu faço, eu vou estar ajudando e transformando a vida daquela pessoa. Então nós precisamos ter esse olhar de amor para o mundo, ainda mais nesse tempo, não é, Fernando? Isso mesmo. Eu acredito que essa sensibilidade ela é fundamental para a gente superar, né? Superar essa realidade. O Papa Francisco diz: a solidariedade nos torna mais humanos, né? Então, olha, e é a partir da solidariedade mesmo que a gente se identifica numa humanidade e se identifica fazendo parte desse contexto, né? Apesar de que a pandemia nos determina para a gente se isolar,
né? Que a gente tem que ter um distanciamento, mas existe outra forma de se aproximar e de auxiliar. Então, é buscar encontrar essas formas e poder ajudar o próximo. Com certeza. Fernando, aí em Florianópolis vocês têm outras, claro, eu queria que você pudesse partilhar conosco quais ações sociais que já existiam antes desse momento, dessa campanha Tempo de Cuidar. Existem outros organismos, outros movimentos sociais dentro da Igreja de Florianópolis que já mobilizavam para esse modelo de arrecadação e destinação de doações para quem mais necessita? Sim, na Arquidiocese a gente tem aí um histórico de atuação social da igreja antigo, né? Ontem eu estava numa ação social, conversando com eles, eles estavam fazendo 60 anos a ação social. Então, apesar de que é uma diocese, a nossa diocese está com 110 anos, mas o trabalho social ele já acontece na diocese por muito tempo. Então nós temos aí uma rede de aproximadamente 100 entidades sociais na diocese, contando com ações sociais paroquiais nas paróquias e entidades sociais e também pastorais sociais. E aí tem a pastoral da criança, saúde, pastoral carcerária, pastoral do imigrante, né? São 9 pastorais sociais no total. Então tem toda essa rede foi justamente essa rede que deu esse movimento para a campanha, né? Ela assumiu a campanha juntos, e uma campanha do tamanho da que realizamos aqui não se faz com 1 ou 2 pessoas, né? Tem que ser um mutirão realmente, e foi com essa rede que nós temos que deu esse volume, né? E temos entidade, a Ação Social Arquidiocesana está fazendo 60 anos esse ano, então nós estamos de aniversário aí no nosso 60º. E temos várias entidades e padres envolvidos. Aqui tem um trabalho nas periferias com o padre Wilson Groh, que talvez vocês já ouviram falar. É um padre que ele está morando nas periferias há uns 40 anos e organizou, nesse tempo, toda uma rede de organização social nas comunidades onde ele atua, né? Composto por 7 organizações sociais. Então tem todo um trabalho da igreja muito forte de solidariedade, de vivência do Evangelho, da fé cristã, da caridade, que no tempo de pandemia se juntou e fez acontecer esse movimento de amor ao próximo, como foi falado aí. Ô, Fernando, você percebe que com o lançamento dessa campanha Tempo de Cuidar, os projetos já existentes ficaram mais motivados ainda? Você percebe essa motivação? Eu percebo até que foi uma forma de não deixar a chama da caridade apagar. É verdade. Sabe? Porque foi justamente a partir do projeto que o pessoal, a gente tem que fazer algo, né? Não dá para ficar assim. Alguns já estavam fazendo, é claro, mas isso deu uma motivação maior e não deixou a chama da caridade apagar nesses projetos. E a partir disso também surgiu outros projetos, né? Eu falei da questão das cozinhas comunitárias, por exemplo, porque não existia e agora existe uma rede de cozinhas comunitárias em Florianópolis. Olha que interessante, não existia. Foi justamente com a pandemia que eles montaram uma cozinha comunitária aqui, outra ali e tal, e hoje a gente tem uma rede de cozinhas comunitárias e uma ajuda a outra. Então o que sobra de alimento em uma vai para outra. E assim elas vão se organizando, sabe? Às vezes receberam a doação de panela e não vão usar, manda para outra, e assim vai. Então é muito interessante esse movimento. Então teve vários projetos que iniciaram também a partir da campanha Tempo de Cuidar. Tá certo. A gente quer agradecer, viu, Fernando, a oportunidade de podermos conversar sobre essa iniciativa que está a nível de Brasil, através da CNBB, da Caritas Brasileira, mas de um modo muito objetivo também aí a ação solidária, ação social arquidiocesana aí da Arquidiocese de Florianópolis. Fernando Anísio Batista, muito obrigado. Quero que você deixe a sua mensagem para quem está nos acompanhando agora, em casa, acompanhando, principalmente os fiéis aí da Arquidiocese de Florianópolis, onde a gente tem sempre uma boa audiência.
Exatamente, muita gente que acompanha TV Pai Eterno, e eu queria agradecer também essa oportunidade de estar falando com vocês. Para nós é uma alegria, né, poder compartilhar um pouco do que está sendo feito também na TV Pai Eterno. As pessoas aqui da Arquidiocese que estão nos acompanhando, pedir para elas que possam nos auxiliar, possam motivar as paróquias para manter acesa essa chama da caridade, e das outras dioceses do Brasil também, né? As dioceses que ainda não organizaram a sua campanha, e aproveita esse momento agora da segunda etapa para se organizar e para motivar a organização. E aquelas que já estão nesse processo, que realmente a gente consiga fazer esse segundo momento da campanha um momento, de fato, mais forte do que o primeiro, né? Onde a gente possa dar uma resposta para a sociedade e para essa questão da miséria e da fome de uma forma mais contundente, mais organizada, mais profética, né? Mais missionária. É claro, tomando os cuidados necessários, né? Se cuidando também, né? Quem ama cuida, então a gente tem que se amar e cuidar, né, da gente, para depois poder cuidar do outro também. Mas que a gente possa, de fato, fazer um bom movimento nessa segunda etapa da campanha e realmente mostrar que a igreja é uma igreja caritas, né? É uma igreja caridade, né? É o que o Papa Bento falava assim: a caritas é a carícia da igreja à pessoa que sofre. Então, a caritas é o amor que a igreja tem pelo pobre. É uma frase que o Papa Bento escreveu na encíclica Deus Caritas Est, que é muito profunda, né, e marca, né? Então, a caritas, esse amor é aquilo que é o carinho que a igreja tem pela pessoa que sofre, pela pessoa que necessita. Eu gostaria de agradecer demais a participação aqui, desejar uma boa tarde para vocês. Aqui em Florianópolis está chovendo bastante, viu? Friozinho já do sul do Brasil. E tá um dia bem chuvoso. Manda um pouquinho da chuva para nós, viu, Fernando? A gente tá precisando aqui em Goiás. A gente pode repartir bem essa chuva, viu? Tá bom. Olha, forte abraço, tudo de bom. Dê um abraço virtual em todos aí. E é claro, sempre que tiver iniciativas como esta, tenham a TV Pai Eterno como aliada na divulgação, na promoção também deste movimento que é tão bonito na Igreja de todo o Brasil, como esta ação É Tempo de Cuidar. Forte abraço, Fernando. Obrigado, um forte abraço. Tchau. Tchau.